bem-vindos ao Love the Problem, o podcast oficial da K21 e agora também Nowhere, onde trazemos novidades, dicas e tudo de mais relevante no universo corporativo, com carinho, toda semana para você. Mais um episódio do Love the Problem. Flor com vocês na área, trazendo convidadas maravilhosas, convidadas que vocês já conhecem, convidadas que estão chegando agora para falar de um assunto que todo mundo quer ouvir. Bom, eu quero muito ouvir porque eu tenho um monte de pergunta, mas eu tenho certeza que quem tá ouvindo também vai falar já também fiquei sabendo que tá rolando isso daí. Mas antes de eu falar do assunto, pra rolar um mistério, eu vou pedir para as nossas convidadas se apresentarem. Eu vou começar, tá? Com a Marjorie, que tá chegando agora. Então, por favor, Marjorie, se apresente, fala um pouquinho. Quem é você na fila do pão? O que você faz? O que você gosta? Bora! Obrigada, antes de mais nada, pelo convite, Flor. Obrigada pela apresentação, pela introdução. Falar um pouco de quem é a Marjorie. Eu hoje sou responsável aqui pela área do VMO na Livelo. A Livelo, para quem não conhece, é uma empresa, uma das maiores empresas de programa de fidelidade, né, aqui do Brasil e da América Latina. É uma empresa da holding ali da Elopar, cujos principais acionistas são Banco do Brasil e Bradesco. E, bom, essa jornada aqui na Livelo já tem 4 anos, né? A gente começou aqui com uma área bem pequena, e a gente está recentemente passando por essa transformação aí que a gente vai falar um pouquinho hoje aqui nesse podcast. E aí, falando da Marjorie antes da Livelo, rapidamente aqui, passei por algumas grandes empresas, então, resumidamente, fiquei 10 anos aí no setor bancário, passando por grandes bancos, trabalhando principalmente com projetos e riscos, né, pensando aqui na regulamentação do Banco Central. E depois de bancos, eu trabalhei na PwC, que é uma consultoria aí global, né, super conhecida, em várias áreas de consultoria, como estratégia, operações e uma área de finanças. E é isso. Resumidamente, essa é a minha trajetória. Estou aqui com esse grande desafio na Livelo e aí com a parceria com a Nowhere aqui, fazendo essa transformação aqui do PMO para VMO. Ai, que demais! Obrigada, seja muito bem-vinda. Você trabalhou na PwC, agora vai eu, né, lá falando mais como da cobra. Eu trabalhava na EY antes de vir pra Nowhere, também trabalhei numa das Big Four da vida. Aí a gente entra nesse mundão, assim, da transformação e tal, você fica meio... Não, gostei disso daí, vou querer saber mais, vou querer fazer mais, né? Dá uma mudança, assim, né? Quando sai desse lugar. Eu acho que a consultoria prepara a gente eu brinco, né? Prepara a gente para qualquer coisa. A gente adquire um colete aí muito forte para enfrentar vários desafios que o mercado tem oferecido, né? Mas foram anos bem, bem positivos ali. Passei por várias indústrias, né? Várias transformações, literalmente, né? Então, acho que é algo que quando eu vim para a Livelo, embora a gente mude de lado da mesa, a gente brinca, né? Mas foi quando a gente, de fato, viu o desafio ali do começo ao fim, né? Você participa daquele desafio, você não só ajuda uma empresa a se transformar. Então, tem sido muito positivo aqui. Eu acho que todo esse histórico aí de consultoria ajuda a gente a enfrentar esses desafios e entender cada vez mais esses cenários diante aí dos resultados que as empresas cada vez buscam mais. Mas a gente vai falar muito ainda de resultado, de transformação, mas antes, gente, por favor, essa deusa maravilhosa, Samira Tavares, se apresenta para quem, eu acho que não existe, mas se por acaso alguém estiver ouvindo a gente pela primeira vez, não conhece a Sami ainda, conta pra gente quem é a Samira na fila do pão. Oi, galera, que saudade! Eu tinha que vir aqui toda semana, porque eu adoro estar aqui com vocês, gente. Acho injusto eu ter vindo só em janeiro e tô voltando agora em fevereiro, tá? Tem que ter um todo mês. Já tô trazendo aqui meu dilema. Então, bora lá. Pra quem não me conhece, me chamo Samira, sou consultora da Nowhere, sou sócia aqui da K21 e eu tenho uma jornada dentro de desenvolvimento, né, de software, dentro de tecnologia, e minha jornada foi toda voltada pra gente começar a construir coisas, independente se é software ou não, coisas melhores para as pessoas que usam aquelas coisas. Então,
Hoje em dia, o meu trabalho é muito entender quais são os problemas daquele cenário que eu estou inserida e como que eu consigo usar todo o meu cinturão de ferramentas e todo o meu background, todas as minhas conexões com vários outros lugares que eu tenho para ajudar as pessoas a resolverem aqueles problemas complexos do dia a dia. Então, basicamente, esse meu trabalho não tem nada melhor do que, primeiro aqui, trabalhar com a Marjorie. Trabalhar com a Livella é muito bom. Ah, maravilhoso! Me sinto muito honrada de ver a transformação e ver esse processo de amadurecimento da Marjorie enquanto liderança dentro desse contexto. E estou muito feliz desse Love the Problem que está sendo com ela e com a Flor, porque são duas pessoas que eu admiro bastante. Obrigada, gente, por me receber de novo. Flor, queria aproveitar então, já que eu recebi esse elogio aqui em tempo real, queria retribuir e dizer que eu tenho minha vida antes e depois da Samira. Eu acho que é uma pessoa que a gente gerou uma empatia logo de cara. Acho que isso faz toda a diferença no trabalho com consultor, entre consultor e cliente, né? E nós que fomos consultoras, a gente sabe disso. Fica muito mais fluido, muito mais fácil a gente trabalhar, mesmo em situações complexas, que é o nosso desafio aqui. Então, eu queria dizer que eu só tenho a agradecer e a gente tem trocas muito, muito sinceras. Eu acho que o time como um todo, né? E aqui estou representando também o time, se sente muito motivado com o desafio que está enfrentando hoje. Eu acho que isso é super importante para qualquer profissional, né? A partir do momento que você não tem mais um propósito, uma motivação, realmente você para de entregar, mesmo que você tenha um potencial ali acima do que você está entregando. Então, Samira tem provocado a gente, mesmo na dor e na felicidade aqui, eu acho que é importante isso, a gente construir feedbacks juntos e chegar ali comemorando sempre, que é um negócio que a Sami traz pra gente. Não deixe de comemorar, mesmo que pequenos passos. Eu acho que você deu um spoiler em algum momento ali, quando você falou do seu trabalho, sobre o que a gente vai falar hoje. A gente sabe que a gente, dentro do mundo corporativo, acho que não só no mundo corporativo, mas é aquela sopa de letrinhas, é um monte de coisa rolando ao mesmo tempo, uma transformação numa velocidade absurda. Então, antes da gente se aprofundar mais ainda nos desafios, nos caminhos que levaram a gente até onde a gente está hoje, eu queria contar para quem está ouvindo a gente que o tema central do episódio de hoje é o VMO, Flor. E, Katso, o que é VMO, cara? O que quer dizer a sigla VMO? A sigla VMO quer dizer Value Management Office, e eu queria começar bem por aí, bem pelo basicão, para colocar todo mundo na mesma página. Queria que vocês pudessem, eu sempre gosto de fazer um exercício que é, ou explique para uma criança de 5 anos o que é tal coisa, ou para um extraterrestre, vou deixar aí vocês escolherem para quem vocês vão explicar, mas, por favor, contem pra gente o que é VMO, onde vive, o que come. Eu acho que nós duas temos filhos, né, Marjorie? Então acho que vale a pena a gente explicar para uma criança de 5 anos. Eu já tentei fazer isso em casa, viu? E acho que eu tive sucesso, viu? Minha filha participa de tantas reuniões de forma remota ali que, se ela puder me substituir, acho que ela vai conseguir. Mas vamos lá, vou falar aqui, aí a Sami me complementa, pode ser? Claro. Antes de mais nada, né? Antes de falar sobre o que é o VMO, eu acho que a gente está também aprendendo, né? E aqui eu falo do ponto de vista de Livella, do ponto de vista da Marjorie profissional, porque não é algo que a gente já sabia fazer ou que está escrito em algum lugar. Eu acho que depende muito da empresa onde você trabalha e principalmente da maturidade daquelas pessoas, daqueles líderes, né? Então, fazer gestão de resultados, que é o principal objetivo do VMO, ele depende de várias perspectivas, mas assim, qual que é o principal objetivo de um escritório aqui, de uma área de gestão de resultados? É principalmente maximizar aqui o valor de investimento da organização. Então, são várias formas que a gente pode fazer isso, né? Principalmente conectando essa gestão de resultados à estratégia da empresa. Acho que a gente não poderia fazer nenhuma gestão de resultados diferente disso. E o objetivo dessa área é justamente dar visibilidade, facilitar com que a empresa consiga enxergar as melhores ações e priorizações para chegar naquele resultado esperado. Lógico, não somos responsáveis diretamente, né, pelos resultados, mas a gente tem mecânicas e ferramentas para conseguir fazer com que a organização esteja, de fato, estruturada para gerar esses resultados e medir, dando visibilidade
visibilidade ali, seja nos rituais corporativos, seja nas gestões táticas do dia a dia. Então, se a gente pudesse resumir, no meu ponto de vista, qual é o principal papel do VMO, é justamente ajudar a empresa a fazer gestão de resultados de forma eficiente e eficaz. Ai, gente, eu não preciso dizer mais nada. Olha essa princesa. Eu acho que tem um grande aprendizado aqui, é que hoje em dia, com as organizações precisando cada vez mais desse olhar para resultado, o VMO, ele se torna cada vez mais necessário para ajudar a fazer essas conexões dos resultados de diversas áreas dentro da organização e fazer com que a gente consiga ter muito mais visibilidade do que acontece no dia a dia. E aqui acho que é menos sobre dados, tá? É mais sobre olhar mesmo para o resultado que está sendo gerado. Eu me comprometi em fazer aquela determinada tarefa ia me trazer tanto de resultado, me trouxe X, o que a gente aprendeu. Então, esse trabalho está cada vez mais latente no dia a dia, quando as organizações estão transacionando para um lugar onde o resultado é extremamente importante. Então, acho que no caso da Livelo, é uma área extremamente necessária, extremamente robusta e permeia todos os produtos que a Livelo hoje tem, que são inúmeros produtos. Então, acho que esse ponto é extremamente interessante em relação ao VMO e às mudanças atuais do mercado. Gente, muito obrigada por essa explicação inicial. Sabe que eu não sei quem está ouvindo a gente, mas eu comecei a perceber uma mudança, assim, até no que... Olhando quando a gente abre o LinkedIn, por exemplo, né? Porque hoje a gente vai falar sobre troca, sobre conteúdo, a gente pensa no LinkedIn, né, que é a rede social aí do mundo corporativo. Eu via muito uma parada do tipo, PMO, vaga para PMO, não sei o que PMO, escritório de PMO. Eu, pelo menos, até quando nas minhas vidas passadas aí de consultoria mais tradicional também, era uma parada que eu ouvia bastante, né, que era aquele viés lá do projeto, do escritório de projetos e tudo mais. E eu percebi que começou a surgir essa história de VMO, fiquei me perguntando, né, por quê, o quê, e qual a diferença? Vocês podiam contar um pouquinho pra gente, não só obviamente qual é a diferença, né? Não é isso ou aquilo, é o preto ou branco, é sim ou não, mas o que faz com que a gente tenha precisado em algum momento parar de olhar nessa perspectiva do PMO, né, do projeto, e começar a olhar da perspectiva do valor? O que rolou aí? O que tem de diferente? Como que aconteceu esse caminho, essa jornada? Vamos lá, né? Eu acho que tem vários aspectos que a gente pode considerar aqui. Primeiro é que eu acho que um não exclui o outro, né? Primeira coisa, acho que o VMO não vem substituir o PMO. De novo, como eu falei lá no comecinho, eu acho que depende da maturidade da empresa, depende da realidade dessa empresa, né? Mas a gente vê que, dado o dinamismo de mercado, concorrência, que obviamente isso tem sido cada vez maior nos últimos anos, né? Com tecnologias novas, enfim, com inovações, as empresas buscam formas de entregar mais resultados, de ter mais visibilidade e focar no que é mais importante, né? Eu acho que talvez daí que tenha surgido uma necessidade de gerir os resultados, de gerir os seus projetos, né, as suas iniciativas de uma forma muito mais eficiente, né? Gerir resultados de forma tradicional está errado? Não está errado. Eu acho que são formas e resultados que a gente espera que são diferentes, né? Eu acho que tem muitas iniciativas ainda que você pode olhar para um começo, meio e fim, né? Você traça todo aquele plano onde você sabe aonde você quer chegar. Acho que tem situações que te permitam a fazer esse tipo de gestão, mas eu acho que em grande parte dos casos você precisa se adaptar, né? Então acho que é um pouco disso. Você não pode dizer desde o primeiro dia que você sabe o que você quer entregar daqui 6 meses, daqui 1 ano, né? Então acho que seria até um erro muito grande você passar, né, como empresa, ali, como um gestor, muito tempo acreditando numa solução e quando você vai entregar para o mercado, a solução não é aquela que você tinha planejado. Então, acho que tem tudo a ver com adaptação, com a questão de flexibilidade e talvez o VMO, ele traga esse olhar um pouquinho mais da agilidade, literalmente, onde você não pode ter respostas para tudo desde o primeiro dia. Então, se pensar nas principais diferenças de um PMO para um VMO, a gente sempre fala aqui em 6 grandes perspectivas, né? Pensando no foco, pensando na estratégia,
pensando na tomada de decisão, pensando no escopo, resultado e pessoas, né? Então, acho que para mim, dessas 6 perspectivas, o que para mim mais diferencia um papel de um PMO para um VMO tem a ver com a conexão cada vez mais com a estratégia. Acho que tudo aquilo que a gente hoje gerencia, tudo aquilo que a gente prioriza, ele tem que estar conectado aonde a empresa quer chegar, seja daqui 1 ano, seja daqui 2 anos. Senão não faria o menor sentido a gente estar atuando, a gente estar entregando determinado produto, determinado projeto. E sob também o ponto de vista de resultados, né? Não basta chegar, não é uma entrega por si só. Qual é o valor que essa entrega gera? Seja para o seu cliente, né? Dependendo da indústria que a gente está falando, seja para o seu consumidor, seja para o seu participante, que é o caso aqui da Livelo. Então, é muito mais sobre entender qual que é aquele valor e não só para a empresa, não é só o que é bom para a empresa. Então, por isso que existe esse papel, esse facilitador, esse gestor de resultados, trazendo cada vez mais essa conexão. Não acho que é algo que grande parte das empresas, aí, das maiores empresas, vão estar preparada para transformar, né, o papel do PMO para o VMO. Mas acho que esse é o caminho para a gestão cada vez mais eficiente de resultados, né? Ter essa área, como a Sami comentou, que é extremamente relevante e importante para as empresas que estão passando por essa transformação digital. Eu acho que tem um complemento aqui, Mar, que é o seguinte: a gente sai daquele lugar de gestão de projeto verde melancia, né? Que é verde por fora e quando você vai entender as entrelinhas, está tudo vermelho. Porque a gente começa a dar visibilidade de resultado desde sempre. Que é, olha, a gente se comprometeu com esse resultado e aí esse resultado não está vindo, o que a gente vai fazer de diferente? Porque a gente quer se adaptar. Então tem muito dessa adaptação, dessa adaptabilidade que a Marjorie trouxe no início dessa conversa. E aí tem um outro fator relevante que são as pessoas. Quando a gente fala de resultado no dia a dia e permite com que as pessoas se adaptem a esse resultado e deixa de controlar o trabalho que está todo mundo fazendo, a tarefa que está todo mundo entregando, e a gente começa a olhar cara, vamos pensar diferente, como é que a gente entrega esse resultado mais rápido, como é que a gente consegue criar inovações para conseguir atingir esse nosso objetivo, a gente também trabalha aqui nas motivações das pessoas. Então, esse viés de começar a ter um lugar onde a gente para de olhar para completude, né, para o triângulo de escopo, custo e prazo, a gente começa a olhar para qual é o resultado que a gente quer e como é que a gente vai motivar as pessoas para conseguir gerar esse resultado mesmo fora da caixinha, de se apaixonar no dia a dia quando a gente olha para o VMO, tá? Não que o PMO seja um problema, não é sobre isso. Não é um sobre o outro aqui. Na verdade, como a Marjorie falou, existem cenários onde um é mais importante ou cenário onde hoje a gente vai conseguir usar o outro. E aí, só complementando aqui a Sami, concordo 100%. Quando a gente fala de pessoas, também é uma outra perspectiva que eu vejo uma grande mudança, onde a gente fala sobre autonomia, sobre essas pessoas terem responsabilidade sobre o resultado. São mudanças grandes, né, que as pessoas realmente precisam estar prontas para isso, entender que elas fazem parte do resultado e que elas têm autonomia sobre eles, né? Então isso é algo que a gente tem trabalhado bastante e que é super importante. A gente não consegue fazer gestão de resultados sem pessoas, e essas pessoas precisam estar empoderadas para isso, precisam estar preparadas para realmente tomarem decisões de forma assertiva. Eu percebo do que vocês estão trazendo que tem uma visão bem abrangente para N dores, né? Dores que consegue ser o analgésico ali de várias dores que a gente consegue ver no dia a dia das empresas, né? Se vocês pudessem elencar a principal dor na perspectiva de vocês, vivendo isso, que hoje, essa transformação, olhar com esse olho do VMO, qual seria a maior dor que vocês entendem que ele está ali fazendo o papel do analgésico? Na minha perspectiva, a maior dor que a gente está resolvendo hoje é a falta de transparência rápida e constante dos resultados organizacionais. Porque a gente até tem resultado, não estou falando que não tem, mas a grande maioria das organizações demora um tempo até se adaptar e olhar para aquele resultado. Quando a gente coloca um VMO que está ali semanalmente olhando para aquele resultado e instigando e fazendo com que as pessoas pensem diferente, que as pessoas pensem em entregar aquele resultado mais rápido, a gente resolve esse problema de não conseguir se adaptar às necessidades do mercado de uma forma rápida. A gente faz com que as pessoas pensem de um jeito diferente.
Então, para mim, o maior ganho de trabalhar com o VMO ao invés de um PMO é essa necessidade da gente conseguir se adaptar às reais necessidades do mercado, que muda o tempo todo de um jeito muito rápido, instigando e dando visibilidade do resultado no dia a dia. E você, Mar, o que você acha? Eu ia dizer exatamente isso, e aí complementando, né? Acho que à medida que você promove a visibilidade, ou seja, você resolve a dor da falta, né? Justamente o antônimo aí, de fazer gestão, não digo no escuro, mas assim, sem informações de uma forma coerente, principalmente, de novo, voltado, conectado com a estratégia. Eu acho que mais que isso, você proporciona tomadas de decisões mais assertivas, e também acho que uma dor que ajuda a resolver é a questão da priorização. Uma vez que você entende quais são as alavancas, né, que é justamente a visibilidade que o VMO proporciona. Quais são as alavancas que mexem mais no resultado? É ali que você tem que focar seus esforços. Então, talvez a questão da falta de visibilidade e da priorização são coisas que realmente o VMO veio ajudar. Né? Não depende somente do VMO, acho que o VMO, de novo, é um agente facilitador dessa visibilidade, mas com certeza reduz aí grande parte dessas dores. E a gente consegue medir. Acho que o mais importante de tudo é falar, tá bom, mas qual que é o valor agregado do VMO? Hoje a gente tem formas de medir isso, enquanto o PMO era muito, não era impossível, mas era mais difícil, né? Você dizer qual que é o valor agregado de um PMO. Vamos falar de custo, vamos falar de entrega no prazo. Quantos projetos foram entregues no prazo? Exato. Né? Quantos projetos não estouraram o custo? Exato, eu acho que tem ali toda a questão de medição que são extremamente importantes. Você começa a dar valor para uma área, para uma estrutura que faz justamente essa gestão de resultados, que está promovendo essa visibilidade. Então, acho que em vários aspectos o VMO consegue ajudar algumas dores, mas acho que essas duas realmente são as mais relevantes aqui. Muito bom. Eu tenho certeza que o povo já tá sentindo. Essa eu tenho. Essa eu tenho. Daqui a pouco rola um bingo, né? Todo mundo tem, porque, né? Isso é que nem quando a gente fala de mãe que muda de endereço e tudo mais. É tipo isso, né? Muda de endereço porque a gente vive isso, independente do setor, independente do nível de maturidade, né? Claro que às vezes os problemas são um pouco maiores ou não, mas eles estão lá, eles existem, essas dores existem. Mas agora que a gente já botou o pé na água e molhou as canelas, vou aproveitar aqui e citar um grande pensador que diz: só acredito vendo. Não lembro quem falou isso, mas eu sei que alguém falou isso, era o bordão de alguém. Tomé era um simples pescador quando Cristo o chamou para ser seu discípulo. Como não estava presente no momento em que Jesus apareceu aos seus discípulos, Tomé duvidou que seu mestre teria ressuscitado. Na cultura popular há um ditado: sou como São Tomé, só acredito vendo. Eu queria trazer um pouco mais de profundidade pro negócio. Agora vamos onde a criança chora e a mãe não vê, né? Como que é isso da vida real, no dia a dia? Vocês, obviamente, na apresentação de vocês já trouxeram aí um pouco dessa relação Nauer, Livelo, consultoria, cliente, mas na prática, como que rolou isso? De onde que isso surgiu? Se vocês puderem, para quem está ouvindo, contextualizar o que aconteceu, da onde surgiu, vamos começar por aí. Já aproveito para contar que é tiro, porrada e bomba, tá? Diariamente. É a gente lutando para conseguir mudar muita coisa boa, muito mindset diferente, mas é delicioso, assim, é uma jornada deliciosa. Eu acho que isso tudo veio da necessidade da própria Livelo de enxergar o resultado do trabalho de um jeito diferente. Então, assim, a Livelo começou a passar por uma transformação de time, uma transformação da forma como eles deixavam de olhar para o projeto e começavam a olhar para o produto de um jeito diferente. E aí, olhar para o resultado disso de uma forma mais estratégica começou a ficar descasado da realidade. Então veio a necessidade de transformação do VMO. Porque, gente, o VMO, ele não funciona na sua totalidade, é complexo sozinho, né? Ele olhar para a visão estratégica e de resultado, olhar para a governança desse portfólio como um todo, sem olhar para a transformação da empresa e das pessoas. Sozinho ele não vai conseguir, porque é justamente para sair desse paradigma de projeto e começar a olhar para o paradigma de resultado.
Então, quando a gente olha para esses 3 pilares, assim, que é visão estratégica de resultado, a governança de portfólio, né, de uma forma geral, e a gestão desse portfólio, e a transformação, e eu não estou nem falando de transformação ágil aqui, tá? Eu estou falando de transformar pessoas e o modelo de trabalho. Quando isso tudo casa, não tem como não existir um bom VMO. Então, acho que isso tudo vem dessa necessidade da Livelo de estar sempre à frente do seu tempo, que isso é uma verdade, estar sempre liderando inovações e estar sempre buscando a evolução dos seus colaboradores e do modelo de trabalho também, né, Má? É isso. Eu acho que, assim, essa parceria, né, Livelo e Nauer, ela é muito positiva, né? Acho que a gente trabalha literalmente a 4 mãos, né? Aqui a Nauer faz parte da dor, né? Ela realmente quer resolver a dor junto com a Livelo, que está nesse processo de transformação. Então, a Nauer está aqui com a gente desde antes mesmo da transformação do VMO e tem ajudado a gente em diversas frentes importantes. E quando a gente entendeu que era o momento de olhar para o PMO, né, no novo papel de VMO, a gente viu que ali teria realmente um valor agregado nessa transformação. A gente não conseguiria passar por todo esse processo que a gente está passando sem realmente transformar essa área aqui de gestão de projetos, né? Então, acho que faz parte de uma jornada que está no começo. Não estamos falando somente de uma área, a gente está falando de uma transformação como um todo da Livelo aqui, pensando na forma de trabalhar, na forma de enxergar os resultados, olhando para as nossas pessoas. Acho que tem várias frentes aqui que a gente está falando e que desde o começo a gente contou aí com a parceria da Nauer. Então, acho que faz todo sentido aqui o trabalho que a gente está fazendo. É mais do que uma relação aqui de consultoria e cliente. Eu acho que a gente vive as dores de uma forma muito juntas, né? Então, por hora a gente até tá ali fazendo parte do time e defendendo e trazendo os feedbacks. Então, acho que a nossa transformação faz parte de uma transformação como um todo da Livelo, né? E essa parceria, ela vem desde esse comecinho aí. Então, a gente está cada vez se fortalecendo e tem um monte de coisa para fazer ainda, né? Mas é isso, que é super importante, nasceu de uma visão bastante estratégica da Livelo de querer mudar e de trazer cada vez mais resultados e inovações aí pro nosso negócio. Sami, e quando que rolou esse sentimento aí, puta, a gente precisa fazer alguma coisa, ajuda a gente, o que vocês encontraram na sua perspectiva, o time que foi trabalhar junto com a Livelo, como que foi quando vocês chegaram nesse contexto? Nossa, primeiro que eu já posso dizer que na nossa primeira conversa eu já fiquei apaixonada pela Marjorie, né? Não tem como não se apaixonar. E aí, ela foi me contando os desafios do time, que cara, a gente tem muitos ritos, a gente não sabe quais são as fronteiras dos nossos ritos, onde é que a gente olha para resultado, quais são os tipos de resultado que a gente olha, como é que a gente desdobra esses resultados para todas as camadas da organização, como que todo mundo, até o desenvolvedor lá na ponta, consegue entender qual é o resultado que ele vai gerar, como é que a gente consegue ter uma visão unificada, né, dessas informações todas, como é que a gente começa a falar mais de resultado no nosso speech, no dia a dia, como é que a gente dá forma a esse trabalho todo. Então ela vem trazendo esse monte de necessidade, e eu sou apaixonada por trabalhar nesse tipo de coisa. Eu já fiquei como, puxa eu, chama eu. E aí rolou assim uma identificação direto e o desejo da gente conseguir ajudar a Livelo a dar esse passo para um lugar onde o resultado de fato permeasse as conversas no dia a dia. E hoje eu posso dizer que a gente começou, tem quase 1 ano esse trabalho, vai fazer 1 ano de transformação do VMO, e eu posso dizer que hoje em dia a Livelo já respira essa visão de resultado nos corredores. Então, você vê a galera toda preocupada com o resultado, conectando, dando visibilidade, pedindo ajuda para o VMO. Isso daí é super gratificante, mas os desejos da Marjorie lá atrás provavelmente já foram quase todos já superados e novos desejos já estão surgindo, né? A gente já está aprendendo novos desejos nessa jornada. É isso que eu ia falar, acho que
o cenário, né, Sami, que a gente encontrou aqui no início dessa transformação, toda vez que a gente revisita ele, né, é uma sensação até, né, assim, não vou dizer emocionante, mas assim, como que a gente cresceu e como que o time se transformou, porque dá para ver realmente o orgulho ali de cada um, porque a gente não está só transformando a área dentro da Livelo, acho que tem um contexto profissional bastante importante, né? E uma das coisas que a Sami, né, o time aí da Nauer encontrou quando chegou, e que eram algo que a gente precisava ali entender como mudar, era como que a gente prova para a empresa que a gente gera valor? Como que a gente explica para as pessoas o que a gente faz? Embora a gente tivesse um modelo de gestão de projetos bem adaptável à realidade aqui, a gente nunca, em nenhum momento, a gente tentou imprimir uma governança tradicional e sempre muito adaptada aqui ao dia a dia, mas a gente tinha um pouco dessa dificuldade, né? A gente já fez muita coisa, assim, desde o início aqui, realmente, da área. A gente fez muitas transformações, mas, ao mesmo tempo, a gente se questionava como que a gente gera mais valor, como que as pessoas percebem esse valor. Então, tem coisas que acontecem no momento certo, na hora certa. A gente realmente está surfando aí a onda de transformação. A gente tem visto que o mercado, né, Flor, como você comentou aí, tem falado muito sobre o que é esse VMO, veio substituir o PMO, e a gente vê, quando a gente participa de eventos, trocando com a própria Nauer aqui, olhando para benchmarks, como que a gente está realmente evoluindo, né? Eu acho que como que a gente saiu daquele cenário de quase um ano atrás, onde a gente tinha dúvidas sobre várias coisas, sobre a forma de atuar, sobre como que a gente inovava, literalmente, né? Coisas que já estavam dando certo, mas como que a gente faz diferente, como que gera mais resultado a partir disso, né? Então, acho que a gente tem um assessment, né, Sami, que a gente olha toda vez, né, quando a gente começou esse trabalho, a gente, né, classificou a nossa maturidade frente àquelas 6 perspectivas até que eu trouxe lá no comecinho dessa nossa conversa. E como que a gente tem avançado ao longo do tempo. Acho que isso é muito legal. A gente vê aonde que a gente está fazendo mais sentido, né? E a gente vai cada dia que a gente vai se adaptando. Mas são trabalhos constantes aqui, como a gente falou, tem bastante coisa para fazer, né? Nunca vai ser finito, né? As angústias aqui, as vontades, tentando e buscando feedback, que sejam os feedbacks mais duros, mas também tem muita coisa boa que a gente tem escutado. Acho que isso tem trazido bastante satisfação aqui para o time como um todo. Eu acho que tem um ponto interessante aqui que me deixa extremamente honrada e orgulhosa nesse trabalho, a gente conseguir ver promoção de pessoas do time depois que a gente começa esse processo de transformação. Então, as pessoas que estão de fato querendo se transformar e buscando ajuda e estão sendo promovidas. A gente vê outras lideranças dentro da Livelo pedindo ajuda, falando, cara, me ajuda aqui, eu quero olhar para esse problema de uma forma diferente, eu tenho certeza que é o VMO que vai me ajudar a dar esse próximo passo. Então, existem métricas de sucesso também aqui que são um pouco mais intangíveis, que é o desejo de outras pessoas que estavam distantes desse processo de olhar para resultado, de mudar, e ir lá na margem e falar, cara, vamos conversar, por favor, me ajuda. E aí o backlog dela vai ficando cada vez maior, o backlog do time vai ficando cada vez maior, e esse tipo de desejo é extremamente motivacional, assim, tipo, você começa a ver o time todo mesmo preocupado em ajudar uma próxima área. Então é maravilhoso fazer essa conexão e a gente resolver esses problemas, né, do início, para dar espaço para novos problemas aparecerem, que é assim que funciona a vida do trabalhador do conhecimento. A gente se apaixona, mas sempre surgem novos problemas, né? Esse é o tema aqui do podcast, mas é isso, eu acho que a gente tem vários desafios aqui, eu acho que a gente tem que se adaptar, tem que entender que a gente nunca vai ter resposta para tudo. Falou a palavra que eu ia falar, dos desafios, porque lá no início, gente, eu não sei se vocês lembram, alguém comentou alguma coisa de tiro, porrada e bomba e tal, e eu quero saber também, porque, principalmente, eu sempre falo que qualquer transformação, qualquer mudança, tem lá o ser humaninho no centro de tudo, que deixa tudo mais complexo. Então eu queria que vocês trouxessem também um pouquinho dos principais desafios que vocês precisaram enfrentar para poder fazer a parada correr, tanto de uma perspectiva do time que tá lá trabalhando, que tinha um histórico. A gente vive muito, quando chega uma consultoria, a gente tem muito essa questão do cenário, não, isso a gente já fez, aqui isso não funciona, isso não dá certo, e
aí a gente vem aqui com o olhar da consultoria, não, mas calma, vamos tentar trabalhar de um jeito diferente. O que vocês enfrentaram? Queria ouvir um pouquinho dos dois lados, tanto da Marjorie, numa perspectiva de quem recebeu aí uma galera para trabalhar junto, e da Sami, da perspectiva de quem chegou num lugar onde, independente do método, de como a forma de trabalho, já existia ali uma parada acontecendo, né? Já tinham vivências, já tinham relações. Como que foi isso, esse processo desses desafios? Quais foram eles? Eu tô pensando aqui, a Flor foi falando, né? Tava pensando em várias coisas, mas se a gente pudesse voltar ao tempo ali, começou realmente... Nada é fácil, e continua não sendo fácil, né? Mas eu acho que ali, nas primeiras trocas, né? Nas primeiras reuniões que a gente fazia, toda semana, a gente tem até hoje ali, né? Que a gente chama nosso grupo de trabalho, né? Não foi fácil, assim, a gente... Né, cada um tem o seu jeito, né? Mas escutar algumas coisas, ou dizer, olha, vocês acham que vocês fazem isso, mas vocês não fazem isso, né? Ou... para vocês chegarem ali, naquele ponto, naquela maturidade, tem muita coisa para fazer. Então, assim, quando eu falo que não foi fácil, é porque a gente escutou, a gente viu muitas coisas que realmente a gente não estava... a gente nem imaginava onde a gente ia chegar. E escutar esses feedbacks, ali, as primeiras trocas foram algumas assustadoras ali, né? A gente brincou com a Sami no começo, né, Sami? Que hora ela era a Rutinha, hora ela era a Raquel. E fala, puta, hoje vai vir bomba, vai vir feedback pesado ou vai vir elogio? Então, assim, a gente teve que entender que se a gente quisesse realmente chegar onde a gente está hoje e até, né, onde a gente tem muito espaço para crescer, a gente tinha que ter essa humildade de reconhecer muitas das adaptações que a gente ia ter que passar. E não só como área, como modus operandi, mas como aqui gestores e como profissionais, que já faz muito tempo que a gente tem as nossas verdades, tem as nossas experiências, né? Então, no começo, a gente deu uma saculejada aqui e falou, caramba, né? Peraí, dá um tempo, vai devagar aí que eu tô tentando ver que planeta que eu tô. Porque era muita coisa, realmente. O time... A gente tem um time muito... Não sei se eu posso falar aqui os termos, mas muito bom. Muito porreta. Muito porreta. Que entendeu no começo que esse saculejo era necessário. E se a gente não tivesse preparado, e principalmente acreditando, a gente ia conseguir chegar lá, a gente ia falar, puta, peraí, não é por aí. Quem é essa consultoria que tá chegando e falando que eu não tenho o que fazer? Né? Então, assusta um pouco. Alguns de nós ali do time já fomos consultores também, então a gente sabe como essas coisas funcionam, mas quando mexe na sua área, né, no seu jeito de trabalhar, quando você é consultora, você fala sobre os outros, mas quando mexe na sua área, eu acho que tem coisas que se a gente não trabalha na parceria, se a gente não trabalha ali num feedback construtivo, se a gente não sente as mesmas dores, né, a Sami, eu uso uma frase dela, né, que depois eu preciso até mencionar os direitos autorais, mas ela sempre fala isso. Se você não tiver tesão pelo seu propósito, se você realmente não acreditar, você não vai atuar, você não vai chegar lá do outro lado. Então, realmente, você tem que ver que vale a pena, mesmo que no começo seja muito difícil, que os feedbacks sejam duros. Então, eu acho que tem a ver com esse momento que a gente viveu, que ainda não está sendo fácil, mas que quando eu olho para o time, dá um puta orgulho mesmo. Então, acho que, Sami, é um pouco disso, eu não sei qual que é a tua visão também, queria te escutar aí sobre essa nossa parceria. Eu acho que a gente chegou num time, gente, é muito gratificante quando você chega para trabalhar num lugar e aí você vê que tá todo mundo querendo a mesma coisa que você. Eles só, às vezes, não sabem como dar o primeiro passo. E aí o seu trabalho é ajudar na construção desse caminho e botar as pessoas pro caminho correto. Então, não deixar todo mundo desvirtuar. E aí, quando a gente chegou para trabalhar na Livelo, o primeiro grande choque de realidade foi, caramba, eu tô num lugar onde todo mundo quer a mesma coisa, que tá
todo mundo disposto a chegar do outro lado. E isso é muito raro de acontecer, sabe? É muito raro. O que eu faço com isso? Nunca. Isso não acontece tem anos, sabe? Não sei. Qual o próximo passo? Acabou. Eu cheguei aqui pra trabalhar num lugar onde todo mundo não queria que eu tivesse aqui, sabe? Então, todo mundo queria que eu estivesse lá. Então, acho que trabalhar com um time onde entende que precisa dar esse passo, quer dar esse passo, só não sabe por onde começar, é extremamente gratificante e pra gente foi super fácil. Então, talvez, assim, eu tenho um ritmo um pouquinho acelerado, não sei se alguém já percebeu, a gente vai falar sobre isso num próximo episódio, provavelmente, mas talvez o que a gente tenha que aprender a dosar, e aí é aprendizado pra mim e pro time que tá trabalhando junto com a Livelo, é que a gente chegou com muita paixão, porque esse time é apaixonante. A Marjorie, o Fê, o Fred, o André, a Cecília, a Gil, a Flavinha, eles são um time apaixonante demais. O Sérgio, não posso esquecer do Sérgio. Importante. São um time que dá vontade de você trabalhar todos os dias, de você estar lá o tempo todo ajudando eles a chegar do outro lado, porque todos eles querem chegar do outro lado. E isso é muito bom, muito bom. Só que aí a gente, né, na consultoria, já chega com a sede no pote. Porque, pô, olha só, tô num lugar onde todo mundo quer trabalhar de forma legal, eu vou trabalhar também de forma legal. Então, acho que saber dosar essa conexão de o quanto que as pessoas estão, né, dispostas ou estão abertas a conseguir mudar versus a tudo aquele monte de informação que eu tenho que pode ajudar a mudar, é importante para a manutenção saudável dessa relação. Então, é uma relação muito saudável, é uma relação de muita confiança, onde todo mundo quer que a relação funcione. Então, para mim foi ganha-ganha, assim, eu não fiz ninguém chorar, tá? Antes que alguém fale alguma coisa, a Rutinha e a Raquel, ninguém chorou. Algumas caras feias. Tivemos caras feias, tivemos reclamações, mas tá tudo bem, tá todo mundo bem, todo mundo gosta de mim, tá tudo certo. E aí, Sammy, só uma coisa, né, acho que muito, muito importante. Acho que mais do que um time que queria a mesma coisa que a consultoria, é dizer que a nossa diretoria é uma diretoria que também está muito comprada nessa transformação. Uma diretoria muito forte, pensando em pessoas, pensando em planejamento estratégico, na agilidade. Então, a gente está num ambiente muito propício, que gera realmente essas condições para a gente querer realmente mudar. Então, isso tem feito bastante diferença. Esse nosso time, né, essa diretoria muito grande, tem realmente proporcionado muitas transformações. Então, são áreas muito parceiras aqui, considerando a área de pessoas, a área de planejamento estratégico, agilidade, e o próprio time administrativo, que juntos a gente tem uma força gigantesca para transformar. Então, não basta nós, como profissionais, como área, querer mudar. Acho que a gente tem que ter uma força que não é fácil. Qualquer mudança na organização não é fácil. Então, tendo esse apoio, realmente faz a gente querer avançar e entregar cada vez mais resultados. Então, eu aproveito já aqui para mandar beijo, né? Beijo, Dani, beijo, Rô, beijo, Lucas, beijo, Lu. Beijo, Van. Beijo, Van, e todo mundo que apoia o nosso trabalho e ajuda a gente a chegar do outro lado no dia a dia. Maravilha! Muito bom. Eu quero dizer que Marjorie veio para este episódio com uma bola de cristal, porque tudo que eu penso em perguntar, ela se adianta e fala, mas eu vou falar pra gente falar mais sobre isso. Você falou que eu ia dizer, o de fora, né? Eu já entendi. Sammy chegou, Marjorie tava lá, virou o Megazord, poder pra todo lado, e a companhia. E as relações externas, né? Eu vi que você falou que vocês têm uma ótima relação com as outras áreas, estratégia, agilidade, pessoas. Mas como que foi preparar esse terreno? Porque a gente está falando aí de preparar um terreno dentro, né? Regar ali dentro, semear dentro do próprio time, mas também saber que tem um mapa, conexões, né? Uma rede absurda de conexões, porque ninguém faz nada sozinho, né? A gente tem que partir desse lugar também que ninguém faz nada sozinho, ou nenhum time faz nada sozinho. Como que foi esse processo de relacionamento e comunicação, principalmente com o mundo
abre aspas, aqui, o mundo externo da coisa? Eu acho que a Livelo tem... Ai, gente, eu tô falando mais do mesmo, porque eu adoro trabalhar lá, tá? Eu falo pra Marjorie, às vezes, que toda terça-feira eu estou na Livelo, né? Pessoalmente. E aí eu esqueço da Nauer nesse momento. Eu não sou mais Nauer, não. Nesse momento eu sou Livelo, porque é muito bom trabalhar lá. Então, eu acho que existe todo um corpo, desde o CEO, desde o André, que é o CEO da Livelo, até os diretores, muito dispostos a fazer com que esse trabalho de transformação, seja do VMO, seja da companhia como um todo, funcione. Então, eu tenho ali todos os diretores bem engajados e com um olhar bem fácil sobre adaptação, sobre a gente conseguir gerar resultado mais rápido. A gente tem conversas semanais olhando para isso, e aí você vê todo mundo direcionando, né, os esforços para tentar fazer diferente. Às vezes, a gente não sabe como fazer diferente, mas aí a gente senta enquanto time e conversa como pensar diferente. Mas só de já ter um mindset de todo um corpo diretor já olhando para esses problemas de 2024 e tentando pensar de uma forma diferente, trazendo o VMO para ajudar nesse pensamento, na visibilidade, na coordenação desse resultado como um todo, é fundamental para o sucesso de trabalho. Então, sendo bem sincera, eu acho que a gente tem pouquíssimas cercas elétricas, tá? Pouquíssimos momentos onde a gente, enquanto VMO, foi para o mundo aberto, saiu do nosso mundinho do VMO e não foi bem recebido. Pelo contrário, eu acho que eu não lembro de nenhum momento. Todos os momentos que eu tive presente fomos bem recebidos, porque toda essa galera estava, de fato, tentando pensar de uma forma diferente. Né, Mal? O que você acha? Super concordo. Acho que esse ponto, né, Flor, que a gente estava falando um pouquinho antes sobre o apoio, sobre o ambiente propício para essa mudança, né? E aí não só a liderança aqui da nossa diretoria, mas a liderança da empresa como um todo tem também procurado se adaptar, porque são pessoas também que tiveram outras experiências e que estão aprendendo com toda essa transformação. Então, acho que são provocações que a gente faz aí quase todos os dias, né? E as pessoas, né, esses líderes estão dispostos a falar, vamos testar. E eram coisas que a gente não via antes, nem as pessoas não verbalizavam isso, vamos testar. Testar talvez era uma coisa impensável, não, vamos naquele que a gente sabe que é seguro, o caminho seguro. Então, acho que a gente tem visto, lógico, é um processo de mudança, né? É um processo que talvez não seja finito e que a gente vai aprender todos os dias, mas só de ter essa predisposição, de dizer, não, eu não sei onde que vai chegar, mas vamos testar. A gente está fazendo mudanças muito relevantes aqui, recente, né? Então, escutar isso da nossa liderança, de falar, não, vamos lá, qualquer coisa a gente dá rollback, né? Seja na forma como a gente está gerindo resultados, eu acho que isso é o mais importante, a gente saber que a gente tem um caminho onde a gente pode testar, afinal de contas, de novo, a gente não tem resposta para tudo, mas que a gente tem realmente visto as pessoas muito comprometidas, né? Cada um ali no seu tempo, mas que veem que tem um propósito ali, né? Que são mudanças relevantes, importantes e que vieram para ficar. Isso realmente eu consigo afirmar aqui que são processos que a gente está implementando aqui e não tem outra forma não da gente continuar que não essa daqui, inovando, dando cada vez mais visibilidade. Então é isso, eu acho que tem muita coisa mesmo, mas os desafios são grandes, né? A gente, como a Sami comentou, a gente se relaciona com todas as áreas, de todos os níveis. Acho que eu diria até que é um privilégio do nosso trabalho aqui, do nosso time, ter essa abertura com vários níveis, né, de profissionais e com todas as áreas. Então, o time, eu falo isso pro time todos os dias, eu falo assim, poucos têm essas informações, que é de ponta a ponta, né? Eu acho que cabe a nós achar a melhor forma de conectar essas informações e ajudar essas pessoas no dia a dia. O nosso trabalho é feito para que essas áreas, para que esses gestores gerem cada vez mais resultado. Então, não é um desafio fácil a conexão de áreas, tem áreas que têm mais facilidade de entender esse noesse trabalho, que já estão passando pela transformação, acho que esse é um ponto importante. E tem outras áreas que estão ali, falando, peraí, mas explica mais essa história de VMO. Qual a diferença do que você fazia antes? Acho que são conquistas aqui, conversas e elementos que a gente faz diariamente, mas como a Sami comentou, acho que não tem nenhuma restrição nesse sentido, acho que está todo mundo bem alinhado, acho que principalmente porque a Livelo tem muito essa pegada da agilidade, então acho que as coisas não é algo que foi inventado, peraí, né? Mudou completamente o conceito, acho que a gente já tem essa forma de trabalhar, então o VMO veio a corroborar mesmo esse modelo.
E a gente tem aí tido bastante apoio, não só da nossa liderança, mas também como ali de diversas áreas que a gente se relaciona aí. E agora, ó, de nada, tá? Quando alguém perguntar, você fala assim, olha, tem um episódio do Love the Problem que vai te ajudar com isso, né? Mas, gente, agora até recapitulando aqui, eu costumo fazer esse exercício nos episódios, acho que deve ter uma galera que faz isso quando tá ouvindo também, tentando sumarizar. A gente botou o pé na água, a gente entendeu de onde surgiu o VMO, um pouco das características que diferenciam ali do modelo mais voltado para PMO. A gente falou das dores e das delícias de ser e de fazer essa transformação, né? Desafios encontrados, uma perspectiva muito interna de time, né? Como quem estava ali puxando, né? Sendo catalisador dessa transformação, como se relacionou externamente com as outras áreas da companhia. E aí, falamos das dores, né, de transparência, falamos de priorização, que isso também é uma coisa que acaba sendo, eu não diria resolvida, porque sempre vão existir, mas, né, dá para acolhidas, né, de certa maneira, acolhidas com esse processo. Eu queria aqui, caminhando para o final do nosso episódio, falar um pouquinho de um ponto que a Marta trouxe lá no início, que foi, para mim, uma das grandes diferenças, ou um dos pontos mais importantes, é a gente consegue medir. Então eu queria falar um pouco sobre isso também, pra gente caminhar pro final do episódio, falando sobre, então, como que a gente conseguiu medir? O que a gente mediu? O que rolou? Como que a gente conseguiu também mostrar para não só para quem está ali participando dessa transformação no dia a dia, para a consultoria que está ali como parceiro da transformação, para todo mundo que está na companhia, olha, galera, a parada está funcionando. Olha só, estamos conseguindo. Então, queria que vocês contassem um pouquinho para a gente poder encerrar como a gente conseguiu tangibilizar. Obviamente, tem muita coisa para acontecer, é um processo contínuo, a melhoria é contínua, mas hoje, olhando para o que vocês passaram, o que vocês podem falar um pouquinho sobre a gente, sobre as métricas, sobre esses resultados em si? Eu acho que para começar não existe VMO se a gente não falar de resultado. Não existe, gente. Uma coisa precisa estar atrelada à outra. E quando eu falo de resultado aqui, eu estou falando de resultado mesmo de negócio. É dar visibilidade do resultado de negócio ou criar uma estrutura onde as pessoas consigam olhar para esse resultado de negócio. Então, no nosso caso aqui, a gente tirou as pessoas de um lugar onde tinha muito controle pelo que estava acontecendo e começou a levar as pessoas para um lugar onde tinha muito mais controle sobre qual era o resultado que era desejado para aquilo que estava acontecendo. Então a gente começou a ter conversas olhando para esse lugar, e aí os resultados eles são apresentados de várias formas, cada empresa olha para o resultado, né, da sua forma, mas para mim o grande ganho é a gente ter um grupo de pessoas alto nível da organização discutindo sobre o resultado do ano passado versus o resultado desse ano versus o resultado daquele item ali, ó, esse item aqui trouxe pra gente, ia trazer o resultado X, mas na verdade trouxe o resultado Y, quais foram os aprendizados, o que a gente vai fazer de diferente, qual é a próxima fatia. Então a gente ter pessoas de todos os níveis da organização discutindo em cima dessa visibilidade dos resultados é um ganho fenomenal. Então, hoje a Livelo está nesse lugar, né? Eu acho que a gente tem coisas que a gente consegue medir, tem coisas que a gente percebe, que a gente captura feedbacks, né? E aí, especificamente, Flor, sobre métricas, a gente está construindo muita coisa, né? Mas a gente não poderia querer gerir resultados da empresa se a gente não gera o resultado da nossa área como um todo, né? Eu brinco que a casa de Ferreiro o espeto não é de pau. A gente tem aqui todos os nossos objetivos táticos e os nossos KRs táticos de área, onde a gente mede realmente o valor percebido do nosso trabalho, né? A gente tem, lógico, a cada mês aqui a gente tem apurado, buscado entender o retorno desse
desse valor percebido e como que a gente pode melhorar. Então, tem algumas formas que a gente tem feito isso, uma delas é literalmente aqui aplicando o Fit for Purpose, né, e usando aí até um pouquinho do que a Nauer trouxe pra gente, muitos rituais que a gente gere, enfim, que a gente foi construindo essa visão tática de resultados, a gente foi capturando feedback desde o começo através dessa pesquisa, onde mostra um pouquinho onde as pessoas de fato se identificaram com o propósito daquele ritual ou que sentiram falta de alguma coisa e qual é essa parte que está faltando para que a gente retroalimentasse aqui o nosso dia a dia. A gente usou bastante dessa ferramenta no começo, tem usado, aqui é claro que a gente não pode aplicar toda hora, mas que traz muitos insights para o nosso trabalho, de como que a gente pode melhorar. Tem alguns KRs nossos que estão voltados para pesquisa, como se fosse uma pesquisa de NPS mesmo, voltados principalmente para a questão do desdobramento das informações entre os níveis ali, né, quando a gente fala de flight levels, pensando no nível estratégico, no nível tático, no nível operacional, se essas informações estão fluindo, que tem muito a ver com o que a Sami falou sobre visibilidade, sobre acesso a essas informações. Então, se de fato a gente está conseguindo fazer com que essas pessoas recebam essa informação, que essa informação esteja sendo desdobrada, pode ser através da nossa facilitação até, ou através das nossas ferramentas aqui, e a gente fala também sobre muito de autonomia, né, é algo que isso a gente tem percebido e que realmente os nossos líderes cada vez mais têm evoluído nesse sentido. Então, tem algumas formas que a gente tem medido, né, isso a gente acompanha como gestão diária aqui semanalmente, né, esses KRs, para justamente entender se está fazendo diferença ali o que a gente toca no dia a dia, além do que a Sami falou, que é o mais importante, né, é o resultado que a empresa está gerando a partir disso, mas a gente precisa gerir o nosso resultado, né, como que a gente está entregando de fato valor. Então, são ferramentas não exaustivas, né, são formas de medir isso, mas que trazem bastante insight aqui para que a gente, né, entenda ali as dores dos nossos stakeholders e consiga direcionar cada vez mais nas nossas facilitações ali no nosso dia a dia de gestão de resultados mesmo. Não sei se respondi, mas espero ter respondido aí. É uma pergunta muito difícil. A Flor fez a última pergunta muito difícil aí, não estava preparada para isso. Não por isso, gente. Ó, eu já mando aqui um convite para o próximo episódio, tá? A gente continua falando sobre isso, porque eu percebo também que, bom, a gente está falando de algo novo. É novo, não é todo mundo que está por dentro, não é toda empresa que está por dentro, tem muita coisa rolando ainda, então tem muita coisa para ser falada, né? A gente começou, estamos aqui chegando de mansinho, contando como que tá rolando, mas acredito que a tendência da curva de aprendizagem é seguir junto com o amadurecimento. Quanto mais amadurece, mais complexo fica, né? As dúvidas e os desafios são maiores. Acredito que a tendência seja essa. Então, se tá difícil agora, vai ficar mais difícil. Brincadeira. Mas é verdade, né? Fechar com puro otimismo. Mas é isso, se olhasse alguns anos atrás, né? A gente nunca imaginaria que a gente teria tantos desafios, né? Então, exato. Não duvido que daqui, sei lá, poucos anos a gente está fazendo esse podcast sobre novas formas, né, de entregar cada vez mais resultado, e é isso, faz parte aqui do nosso amadurecimento profissional mesmo. Perfeito. Sami, me conta, você quer contribuir, quer falar mais alguma coisa? Ai, gente, eu quero outro episódio, é isso que é o meu pedido, porque a gente tem muita coisa para falar, assim, tudo é muito bom. Eu acho que essa visão de resultado e tem um aprendizado que o VMO tem trago muito no seu discurso no dia a dia, que é fazer com que a alta gestão pense cada vez mais em entregar mais em menos tempo. Então, essa conversa de como é que a gente pode entregar mais rápido, como é que a gente pode entregar diferente, é algo que às vezes é muito distante na maioria das empresas, tá? Isso fica muito a nível de time. Então, o VMO levar para ele a responsabilidade de mudar esse discurso na alta liderança, e quando eu falo alta liderança aqui, gente, é C-level, é diretor, é superintendente, falando desse jeito, com esse mindset. Então, existem resultados que são tangíveis, que são os resultados que a Marjorie trouxe, mas tem muitos resultados intangíveis aqui, de mudança de postura, que a gente vê muito diferente de grandes organizações também por aí. Então, eu queria muito parabenizar todo o time do VMO por essas mudanças e pela forma
forma como a Livelo tem se posicionado em relação a resultado, porque eu sei que tem muito desse trabalho de formiguinha no dia a dia. Maravilhosas. Muito, muito, muito bom. Infelizmente, estamos chegando ao fim. Passa rápido, hein? Meu Deus. Passa rápido. Pior que passa rápido mesmo. Aqui a gente tem uma prática no Love the Problem que no final a gente chama de recadinhos do coração. Pra gente deixar os nossos recadinhos do coração. Então, dado aí que vocês já estão com aquela camisa escrito, quando eu cheguei isso aqui era tudo mato, eu queria que vocês deixassem um recadinho do coração para quem tá ouvindo a gente, falando um pouco sobre como as pessoas, que dica que vocês dariam para quem tá começando aí. Gente, vocês não sabem o que aconteceu. A Flor caiu do podcast no meio do caminho e deu carta branca pra gente continuar aqui sozinha. Então, Marjorie e Samira dominando aqui todo esse negócio. Tentarei dar uma de host aqui, mas sabe que é difícil, né? Sou acostumada a ser entrevistada. Então, vamos lá. A gente terminou falando sobre recadinhos do coração. Então, Mar, se você pudesse, hoje, contar alguma coisa para quem tá chegando e entendendo sobre o que é o VMO e começando a botar esse pezinho, né, dentro da organização, qual é o seu recadinho para essa galera? Eu acho que tem várias coisas, mas eu acho que o principal aqui é você acreditar. Se você não acredita no propósito, né, não tem aquele tesão lá, né, que eu comentei aqui durante o nosso bate-papo, eu acho que nada funciona, né? Eu acho que você tem que acreditar, tem que entender que isso vai fazer diferença para a empresa, que você vai gerar resultado, que isso vai ser muito bom profissionalmente para sua carreira. Então, se nada tiver um propósito, né, se for algo que é mais um desafio, é mais uma transformação, ai meu Deus, lá vou eu fazer gestão de stakeholders, né, lidar com todas aquelas dificuldades. Acho que se você encara dessa forma, não adianta. Você pode ter um ambiente, você pode ter uma liderança ali comprada, mas ter um time realmente disposto com essa mudança, todo esse ambiente ali, acho que facilita muito para essa transformação. Então, acho que o recado do coração é isso, é entender que vale a pena. Tudo que a gente faz aqui, realmente, é muito bom receber o feedback, de falar, cara, puta, isso mudou, nossa, como eu tô vendo diferença, é difícil, mas a gente vai chegar lá, tamo junto. Isso realmente faz toda a diferença aqui. Então, o recadinho do coração, espero que vocês tenham um time maravilhoso, como eu tenho, uma diretoria muito poderosa. Realmente isso faz toda a diferença. Então, e aí eu queria mandar um recadinho pro meu time aqui, para todo mundo da nossa diretoria, que tamo junto, tamo só no começo, acho que tem muita coisa e queria agradecer, né? Tô aqui mais representando do que sendo responsável por tudo isso, obviamente. Então eu queria agradecer e dizer que a gente não faz absolutamente nada sozinho. A gente, por mais que a gente queira mudar, se a gente não tiver apoio, vontade e um time bom pra caramba, a gente não chega do outro lado. Então é isso, esse é um recadinho do coração, obviamente, não esquecendo de uma baita parceria com a Nauer. Eu acho que também não conseguiríamos, seria muito, muito difícil fazer sozinho. Não diria que é impossível, mas seria muito difícil. Com certeza seria mais longo esse processo, mas é isso. Acho que é por isso que essas parcerias funcionam. Consultoria não é para dizer o que a gente já sabe, é para provocar. Então, realmente aqui queria estender o meu recadinho do coração, a Nauer, a Sami, ao Lucas especialmente, que vocês são muito bons, para não usar o palavrão aqui gigantesco. Vocês são demais. Obrigada mesmo. Nossa, não sei nem o que falar, tô com vontade de chorar, inclusive. Eu acho que eu trabalho com um time maravilhoso na Livelo, então é muito privilégio, enquanto consultoria, chegar num ambiente tão gostoso, com pessoas dispostas a fazer diferente, a mudar a sua perspectiva em relação a como trabalharam a vida toda, sabe? A gente tá mudando o status quo das pessoas aqui dentro. E ter isso com vocês, ter esse time, essa parceria é extremamente gratificante. Então, meu recadinho do coração é: entendam que essa transformação é uma jornada. Ela tem altos e baixos, muitos baixos,
muitos capotes, muitas pedras no meio do caminho, mas o mais importante é a gente entender que a gente precisa respirar um dia de cada vez. Então a gente vai enxergar aquele problema, a gente vai resolver aquele problema. E aí depois a gente vai pro próximo problema, a gente vai resolver o próximo problema. E não tentar resolver todos os problemas de uma vez só, porque a gente vai tentar sempre resolver tudo. Não, foquem e priorizem os problemas mais importantes nesse processo de transformação. E lembre-se que o VMO ele não sobrevive sem uma boa estratégia e uma boa transformação de pessoas também. Então acho que é um trabalho aqui muito em conjunto, com várias áreas de organização e que no caso da Livelo é super gratificante. É isso. Muito bom. Ai, gente, eu não sei como encerrar. Primeira coisa, eu quero te agradecer, Flor. Muito obrigada pela sua internet ter ido por beleléu e ter dado a oportunidade de eu e a Marjorie aqui facilitar esse Love the Problem. Tá sendo muito bom. Tá sendo, nossa, eu vou colocar isso no meu currículo, que agora eu sou podcaster. Muito obrigada por isso. Galera que tá em casa, muito, muito obrigada por ter ficado com a gente esse tempo todo. A gente tem certeza que esse não vai ser o nosso último podcast falando sobre VMO. Já deixo aqui, Marjorie, o convite pra gente falar mais vezes sobre esse tema que é apaixonante. E muito obrigada, Marjorie, por ter topado esse desafio, ter topado dividir com a gente a sua jornada de aprendizado e de evolução, que é maravilhosa e deveria ser digna de um post no LinkedIn gigante, porque tu merece. Com certeza. De novo, eu só tenho a agradecer. Sim, vamos continuar falando disso. Acho que é uma jornada. Quem sabe parte do time pode vir aqui também. São pessoas extremamente competentes aqui que podem dar o seu depoimento também, seu ponto de vista. Cada um tem uma experiência aí profissional, então acho que é legal. Estamos à disposição aqui. Adorei, obrigada pelo convite mais uma vez. Flor, você voltou. Gente, foi muito bom, muito mesmo. E a gente, é um negócio que é verdade, né? Quando passa rápido é porque o negócio foi bom. Então é isso, 1 hora e pouco aqui falando. Espero que a gente tenha transmitido algum conhecimento, eu principalmente aqui, passado um pouquinho da experiência. Obrigada, galera. Obrigada, Flor. Beijo, vejo vocês no próximo Love the Problem. Até mais. Obrigada, pessoal. Este foi mais um episódio do Love the Problem, o podcast oficial da K21 e da Nowhere. Se você curtiu, compartilhe. Inscreva-se no seu agregador de podcast favoritos e espalhe conhecimento por aí. Procure por Love the Problem nas redes sociais e deixe seu comentário ou sugestões. Até o próximo! Esse podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.